Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Gabriel Battle, sou pastor da Igreja Pão da Vida e estamos muito felizes em ter você aqui nesse vídeo. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 11, verso 28, Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Nesse vídeo que você está para assistir tem uma mensagem poderosa da parte de Deus para o seu coração. Então, que essa bem-aventurança se cumpra na sua vida. Que você escute essa mensagem e guarde ela no seu coração. E como você vai guardar ela no seu coração, aquilo que Deus falou com você, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. Aquela aplicação patenteada, específica, como Deus falou com você através dessa mensagem. E também quero te convidar a compartilhar e a se inscrever neste canal. E eu quero fazer um agradecimento especial a cada pessoa que oferta e que dizima nessa obra. Você não sabe, meu irmão, quanto você está ajudando o reino de Deus a crescer. Que Deus te abençoe e que essa mensagem fale ao seu coração. Fique na paz. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo número 9. É o seu texto, Adriana. Livro de Daniel, capítulo número 9. Adriano, se você puder melhorar esse retorno um pouquinho. Aleluia. Livro de Daniel. Obrigado, Adriano, está perfeito. Capítulo número 9. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Lembrando aos irmãos que essa é a nossa terceira mensagem, falando sobre a série O Jejum que Agrada a Deus. Nas primeiras semanas a gente abordou sobre o jejum sendo para os dias atuais, né? A gente falou sobre a expectativa de Jesus com a igreja dele para que a igreja jejue. A gente usou o texto de Lucas. Nas semanas que passou, eu vou fazer só uma breve recapitulação antes da gente ir para Daniel 9. No primeiro dia a gente falou em Lucas 5 sobre a atualidade do jejum e também a gente desmistificou muita coisa. A gente desmistificou que o jejum não era para os dias de hoje, que o jejum tem que ser também de abstenção de alimentos, porque tem muita gente que não jejua porque diz, se eu ficar, até estava conversando, você vê como por mais que a gente ensine sempre sobra dúvidas, né? Estava conversando essa semana com um grupo de irmãs que estavam acabando de sair do pocinho de Jacó. E elas falando, dizendo, não pastor, eu jejuo, mas eu corto só o açúcar. Eu continuo comendo, mas eu não como sorvete, açaí, bolacha, bolo. Eu cortei o açúcar, nem no café eu estou botando açúcar, é o meu jejum. E eu comecei a rir com ela, falei, minha irmã, que bênção. Fiquei muito feliz eu disse, mas esse jejum que você está fazendo é um parcial, que pode ser enquadrado também em dieta. O jejum que está lá na Bíblia, eu fui explicar para ela, a expectativa de Jesus é o jejum nesteia. Quando tem lá o termo de Lucas capítulo 5, obrigado Paulo. Quando tem um termo lá de Lucas capítulo 5, falando acerca do jejum, dias virão em que eles devem jejuar, o termo usado lá é nesteia. Tá aqui, irmã. O termo usado lá é nesteia, que significa abstenção de alimento. Ou seja, existem vários tipos de jejum na Bíblia. A gente vai falar dos tipos de jejum, período, na semana que vem. Essa é a terceira mensagem, a gente encerra na semana que vem, creio eu. E hoje a gente vai falar sobre propósito principal e propósito secundário. Mas, só para não ficar dúvida, existem tipos de jejum. A gente tem o jejum total, que é aquele onde eu nem bebo água, nem me alimento. Na Bíblia tem um jejum total. Paulo em Atos 9 fez jejum total. A rainha Esté, no livro de Esté, mandou todo o povo fazer um jejum total. Moisés fez um jejum total de maneira sobrenatural. É outra qualificação de jejum, que é o jejum sobrenatural. No jejum sobrenatural, na outra vez que eu dei esse ensino, eu disse para vocês que é aquele jejum onde a graça de Deus chega e o jejum se torna milagre. Qual foi um jejum milagroso na Bíblia? O de Jesus? Não, o de Moisés. Moisés, quando subiu ao monte para orar e buscar o Senhor,
do qual ele recebeu a tábua dos mandamentos de Deus, ele nem bebeu água e nem comeu durante 40 dias e 40 noites. Fisicamente é impossível. Passar 40 dias sem se alimentar e só na água ainda vai. Eu botei nas semanas passadas o exemplo do Guinness Book. Eu esqueci de botar a foto, gente, mas HCL, se você tiver como preparar a foto aí, recorde do jejum, Guinness Book. Você dá um Google, coloca a foto pra gente mostrar já já. Foi um cara que jejuou, salvo me engano, 386, ou foi 382 dias, onde ele perdeu 125 quilos. Ele só bebeu água, café sem açúcar, chá e refrigerante zero. Não era crente, não era de religião nenhuma, foi só para emagrecer. Ele não podia fazer bariátrica porque os médicos não conseguiam chegar. Não podia fazer exercício porque já pesava absurdo. Não tinha como se mexer. Aí os médicos disseram, o único jeito é tirar o comer desse cara e deixar o corpo dele fazer o trabalho. E aí deu certo, ele perdeu 125 quilos em mais de um ano só parando de comer. Só que o jejum sobrenatural, a pessoa para de beber água. Quando você entra num processo de parar, de desidratar, os seus órgãos começam a definhar e você morre por desidratação. Por isso que as pessoas que se perdem no mar geralmente morrem, porque não tem água. Você aguentava se ficar sem comer, tranquilamente. Ia ter muito desconforto? Ia, mas não ia morrer. A água é essencial à vida. Quem faz jejum, eu vivo orientando os irmãos aqui da igreja, que volta e meia, eles fazem jejum total. Eu digo, no máximo, estourando 3 dias. E não faça direto. Eu não faço jejum total. Nunca recebi um direcionamento de Deus para fazê-lo. O meu jejum é só abstenção de alimento. Eu bebo bastante água, porque isso faz bem ao corpo, tanto de maneira espiritual como de maneira fisiológica. Mas o jejum sobrenatural tem um exemplo também. Eu até citei, quando ele for falar mais sobre os tipos de jejum, vocês vão entender, o irmão Yun, que é o escritor do livro O Homem do Céu. Eu não sei se, acho que Enéas, você lembra do testemunho do irmão Yun, do livro O Homem do Céu? Esse irmão Yun, ele foi cristão durante o período da China comunista. A China hoje é meio que um comunismo aberto, é meio laico lá. Mas no século passado, o comunismo na China era terrível. Terrível, terrível, terrível. A ponto de que quem fosse cristão era mandado para a prisão, em campos de concentração, trabalho forçado. E esse irmão Yun, ele teve a vida dele sustentada de maneira sobrenatural por Deus. No livro O Homem do Céu, é muito bom esse livro. Quem gosta de livro de testemunho, eu recomendo a leitura O Homem do Céu. O escritor é o irmão Yun, é uma autobiografia dele. Durante essa autobiografia, ele conta de um período onde ele passou sem comer e sem beber por mais de 70 dias. Como o pastor Gabriel, ele estava preso por pregar o evangelho. Chegaram para ele quando ele estava numa reunião de cristãos e disseram, se você negar a Jesus, a gente não prende você. Como é o seu nome? Ele disse, eu não tenho nome, eu sou o Homem do Céu. Por isso que o nome do livro é Homem do Céu. Quando foram prender ele, ele não revelou o nome, porque se revelasse o nome, iam prender a família dele também. Aí ele, para que a família dele não fosse perseguida, por causa do sobrenome dele, ele disse, eu sou o Homem do Céu. Levaram ele para a prisão. Na prisão, proibiram ele de pregar, só que ele não parou de pregar. E a punição dele era ficar sem comer. Tiraram a comida dele, ele não parou de pregar. Vocês agora, você não vai parar de pregar, não, a gente vai tirar a água também. Tiraram a comida, tiraram a água. E ele não parou de pregar na prisão. E todos os dias ele ganhava dezenas de presos para Jesus e muitos milagres aconteciam dentro da prisão. No livro ele conta o testemunho de que ele passou mais de 70 dias sem comer e sem beber. Jejum sobrenatural. Mas eu falo mais sobre isso em outro momento. Hoje o nosso foco é falar sobre os propósitos do jejum. Daniel capítulo 9, quem achou diga amém. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus,
para o buscar com orações e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado nas cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Para a gente ganhar tempo, pula lá por verso de número 20. Verso de número 20 do capítulo de número 9. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro, eu te agradeço. Eu peço, Senhor, a tua intervenção, para que a gente possa compreender além do que aquilo que está escrito. Que teu Espírito Santo aplique na nossa vida a palavra rema. Que a gente venha, meu Deus, a compreender e entrar num lugar mais profundo, por meio do jejum e por meio da oração. Senhor, que não seja apenas doutrina, mas que seja um convite do teu Espírito Santo a gente mergulhar mais na sua presença. Abençoa cada pessoa que aqui está, no nome de Jesus. Todos dizem: queridos, vamos lá. O texto de Daniel capítulo 9 é mais um dos textos da Bíblia Sagrada falando acerca do jejum. E em Daniel capítulo 9 aconteceu o seguinte: Jeremias havia profetizado que o povo de Judá iria ficar 70 anos no cativeiro. Quantos anos? 70. Esses 70 anos se passaram, e a promessa de Deus era restituição logo após os 70 anos. Deus disse: o cativeiro vai durar 70 anos, por meio de Jeremias. Passou-se os 70 anos, vem Dário, rei dos Medo-Persas, destitui o filho de Nabucodonosor, que era Belsazar. Não sei se vocês lembram da visão de Belsazar, quando ele viu a mão flutuando e escrevendo Mené, Tekel, Pazim, pesado foste na balança, foste achado em falta. Naquela noite que ele teve aquela visão, este homem, Dario e Ciro, invadiram a capital de Babilônia e derrubaram Babilônia. Babilônia cai. O povo agora não é mais escravo de Babilônia, se torna agora escravo dos Medo-Persas. Deus usou os Medo-Persas para restituir Israel. Só que qual era a queixa de Daniel? Se já chegou o tempo da restituição, por que a gente não foi restituído ainda? A queixa de Daniel e o que afligia o coração foi: Senhor, o tempo já passou, o tempo da prova já deu, Babilônia já caiu, então por que a gente não voltou ainda lá para nossa terra? Por que a gente não voltou ainda lá para Jerusalém? Essa era a queixa de Daniel. Daniel não sabia a resposta para isso. E o que é que ele fez? Quando o crente não sabe a resposta, qual é a postura do crente? Ele vai orar e vai jejuar. Daniel mostra aqui para a gente que para as questões difíceis da nossa vida, a gente tem que recorrer à ferramenta da oração e do jejum. O jejum, ele tem, a gente falou muito sobre isso na semana passada, que o jejum ele tem aquela capacidade de colocar você no rumo certo. Muitas vezes a gente está perdido sem saber se vai para cá, se vai para lá, se volta para trás, se vai para frente, se vem, se não vai, se desiste, se continua, se abandona, se abraça, se larga, se pega. A gente não sabe o que fazer. No jejum, o nosso coração ele se alinha. E Daniel, ele fez justamente isso. Deus, meu coração está confuso, não sei para onde ir.
Aí a Bíblia diz que ele apregoou um período de oração, apregoou um período de jejum. E você veja depois o calibre da oração de Daniel. Daniel, mesmo tendo muita coisa para pedir a Deus, ele só fez se humilhar e confessar pecado. Quando Daniel começa a jejuar, ele estava jejuando, ele queria restituição. Só que ele ora pedindo perdão pelos seus pecados. Daniel me mostra que mesmo que eu precise de alguma coisa diante de Deus, eu não posso usar o jejum, eu não posso usar o jejum como moeda de troca. Você vê que no verso 20 que a gente leu, ele estava confessando o pecado dele, o pecado do povo e lançando as súplicas. É assim que ora. Segredo da oração. A oração começa adorando. Ninguém começa a oração pedindo. Ninguém. Há uma frase da Valnice Milhomens, essa frase não é minha, é da Valnice Milhomens. Ela diz: se você tem 1 hora para orar, passe 50 minutos adorando. Se eu tenho 1 hora que vai ser meu período de oração, de joelho dobrado, de secreto com Deus, 50 minutos eu vou passar só adorando. Adorar é o quê? Sacrificar. Daniel, na oração dele, ele sacrificou. Ele estava em sacrifício e humilhação jejuando, e as palavras que saíam da boca dele era reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a maldade que havia no coração dele. Quando o crente descobre esse nível de lugar, meu irmão, quando você entra num lugar de oração, e você para de entrar para pedir, mas para adorar, você vê que o nível de fé, de sobrenatural, vai começar a se elevar. Há muita gente que está na esfera do pedido ainda. Deus ama que a gente peça as coisas a eles, bem. Só que o próprio Jesus Cristo disse em João 6, vocês me seguem, não por mim, mas pelo pão e pelo peixe que eu multiplico. E Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás do pão de trigo que eu multiplico, mas eu sou o pão da vida. Aí ele fala, vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas quem comer deste pão encontrará a vida eterna, jamais provará da morte. No jejum eu descubro que o meu alimento é a presença de Deus. No jejum eu descubro que o meu alimento é a presença de Deus. E Deus leva isso tão a sério, a respeito de moeda de troca. Só abrir um parênteses. Vou jejuar para conseguir as coisas. Zacarias capítulo 7. Corre na sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 7, verso de número 5. Zacarias 7, 5. Se tiver difícil, Zacarias é logo depois de Ageu, logo depois de Sofonias, Abacuque. Se você tiver chegado a Malaquias, é porque volta só um livro. Não consegui achar Zacarias, vai para Mateus, aí volta a Malaquias, é Zacarias. Zacarias capítulo 7. Enquanto os irmãos acham, da primeira vez que eu dei essa série de jejum na igreja aqui, Isla foi uma das pessoas que me questionou sobre motivação do coração. Ela falou para mim, amor, fale de motivação do coração. Qual é a postura do coração de quem jejua? De quem busca a Deus de maneira de jejum? E é sobre isso que esse texto de Zacarias 7,5 e também o de Daniel 9. Zacarias 7,5, todo mundo encontrou? Não tiver encontrado, a galera do telão me ajuda aqui. Pergunta a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, período que eles estavam cativos na Babilônia, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz, com suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados?
essa palavra aqui foi uma palavra de juízo acerca das pessoas que estavam jejuando, porque estavam pela motivação errada. E o Senhor estava indagando e questionando. Então é possível que eu jejue para agradar a mim mesmo, ou pela motivação errada. E é por isso que a gente vai falar do propósito principal do jejum hoje, que é agradar e buscar a Deus. Se você for dar um Google, e tarefinha de casa para vocês, a foto está aí? Conseguiu? Põe aí, por favor. O antes e depois. 382 dias, não é isso? 125 quilos perdidos de uma foto para outra. Ele jejuou. Jejuou de verdade. Mago. Obrigado, Gaciel. Essa pessoa aí jejuou para benefício próprio. E hoje está muito em moda, em alta, jejum intermitente. Vocês já viram isso no Instagram? As pessoas do fitness, do ramo fitness, da educação física, da nutrição, recomendando o jejum intermitente. Só um parênteses. Volta e meia eu me deparo com a Bíblia e essa galera descobrindo coisa nova que a gente já sabia há muito tempo. Essa galera lança um estudo científico falando dos benefícios de jejuar, ganha um prêmio Nobel de medicina e vem dizer que descobriu algo novo. Aí crente desde 2000, de não sei quando, de 1900 e lá vai bolinha, povo de Deus que jejua desde a fundação da lei, já estava jejuando e vivendo os propósitos de Deus. Aí a galera do mundo que é meia besta por quê? É só ler a Bíblia. Hoje mesmo eu estava conversando com os meninos e dizendo, rapaz, essa galera que estuda ciência, se eles começassem pela Bíblia, descobria muito mais rápido. Porque volta e meia a ciência tem que dobrar o joelho para a palavra de Deus, volta e meia. E no jejum foi um desses casos. Então hoje é muito comum as pessoas jejuarem para benefício fisiológico, para limpar o corpo, para emagrecer, para controlar apetite. Depois de 3 dias de jejum você não sente mais fome, a fome vai embora. 3 dias de jejum, até o 3º dia você tem dor de cabeça, você sente mal-estar. Passou 3 dias, a fome vai embora. Se você aguentar até o 3º dia, quando você dormir no quarto, a fome vai embora. E se você, como eu, tiver prática de atividade física, dura 1-2 dias, porque é só as toxinas saírem do corpo. Elas saem por meio do suor e saem por meio da urina. Quando você está depois dos 3 dias, você não vai mais ao banheiro, porque o corpo já limpou todo, nem tem mais xixi, nem tem mais cocô, acabou. E o corpo limpa e não sente mais fome. Benefícios fisiológicos do jejum. Posteriormente a gente fala sobre isso. Por que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas no mundo jejuam por motivos pessoais, para emagrecer, para performance, para hiperfoco. Eu conheço pessoalmente pessoas que param de comer para trabalhar mais. Eu conheço. Não comem, porque entra dentro de uma sala e entra num computador. Estava conversando esses dias com Romero e Mônica. Mônica me dizia que quando o Romero estava estudando para passar nos concursos, ele se trancava, passava 4 ou 5 dias. E às vezes ele passava dia e dia sem comer. Ele se trancava dentro do quarto e começava a estudar direito, prova de concurso e fazia. Do mesmo jeito tem gente que se tranca dentro do quarto para trabalhar, que se enfia dentro da empresa e não para nem para comer. Estão jejuando, mas o motivo é totalmente errado. O crente muitas vezes ele é seduzido pelo motivo errado. Eu paro de comer, eu vou me enforcar de trabalho. Eu paro de comer, eu vou encher minha cabeça de entretenimento. Não estou comendo, é hoje que eu termino a minha série favorita da Netflix. Aí começa. Para o tempo passar mais rápido, vou assistir alguma coisa, vou jogar. A ideia do jejum é você usar o tempo da abstenção para buscar a Deus. Se a gente não faz isso, a gente não está jejuando, está passando fome. Quem está entendendo diz amém? Então vamos lá. Quando a gente fala a respeito de motivação do coração, essa é uma linha muito tênue. Primeiro você precisa entender o seguinte: é para agradar a Deus, é para buscar o Senhor de todo o coração, é aflição de alma. Então já que eu tenho que fazer de todo o coração, eu tenho que fazer só quando eu tiver com vontade? Sim ou não?
O que é que vocês acham? Essa é uma parada muito interessante a respeito do jejum. Porque muitas vezes a gente está esperando a motivação certa. Ah, pastor, a motivação certa. Mas pode ser que você tenha a motivação certa, mas não esteja motivado. Deu para entender a diferença? A motivação é certa, qual é? Buscar a Deus, agradar o Senhor. Mas eu não estou muito motivado para isso. Eu não estou com muita vontade de fazer isso. Essa é a parada que muitas vezes a gente se engargala no jejum. Por quê? O jejum, ele me dá fome de Deus. Mas se eu não tiver com fome de Deus, aí eu não vou jejuar? Pelo contrário, é aí que eu vou jejuar. Você está percebendo a diferença? Talvez você pegue esse negócio de motivação do coração e fala assim, baixe só um pouquinho, André, no volume, por favor. Você pega esse negócio da motivação do coração e fala assim, eu não estou me sentindo bem para jejuar hoje. Estou me sentindo assim, não estou com vontade, não vou fazer não porque Deus não vai receber. Porque você diz, não é para agradar? Eu vou agradar a Deus sem vontade? Eu tenho que agradar Ele com vontade, né? Às vezes a gente pensa isso. Mas esse negócio do jejum que a gente leu, entra na mesma característica de vida devocional. Qual? Leitura da palavra, orar, ser generoso, ser fiel. Tem dia, meu irmão, que não vai dar vontade. Tem dia que você não vai estar motivado, não. Tem dia que você vai dobrar o joelho, e vai ser céu na terra, e você vai dizer, ô Jesus, que vontade de orar e ler a Bíblia. Geralmente é depois do culto de quinta. Que vontade de orar, de buscar a Deus. Mas vai ter dia que você vai olhar assim para a Bíblia e vai dizer, é ou não é? É ou não é? Pastor Gabriel, você lê a Bíblia com vontade todo dia? Nem a pau, irmão. Você ora todo dia com vontade? Irmão, tem dia que a gente dobra o joelho e você fica lá, oh Jesus, como eu queria que alguém viesse me chamar agora. Eu brinco com os irmãos dizendo, quando é que já deu o tempo de oração? Quando é que eu sei que está na hora de parar de orar? Quando você não tiver com vontade. Porque os primeiros momentos, tanto do jejum, quanto da oração, quanto da leitura da palavra, são muito complicados. Por quê? É uma batalha contra a carne. Às vezes a galera associa toda essa busca de maneira muito natural. Mas você se esquece que tudo isso que estamos fazendo aqui é espiritual. Quando você não sente desejo de vir para o culto, o mais interessado que você não venha é o diabo. O mais interessado que você não ore, que você não leia a Bíblia, que você não louve, que você não jejue, é o inimigo. Então ele vai oferecer todo e qualquer tipo de distração, todo e qualquer tipo de sugestão para que você não faça. E muitas vezes são tão sutis as sugestões do inimigo que a gente não percebe que está se perdendo no meio do caminho. Começa com a falta de vontade. Não vou hoje. Daqui a 3 meses você está desviado. Pastor Gabriel, misericórdia, Senhor Jesus tem poder. Às vezes está desviado dentro da igreja. Quando eu sei que eu estou começando a entrar num processo de desviado, é quando você não está achando mais legal as coisas daqui. Tá, rapaz, queria que o pastor Gabriel encerrasse o mais rápido possível para eu ir embora. Eu não sei se eu já citei o testemunho aqui do livro O Fogo Genuíno. Fogo Genuíno. É pancada, viu esse livro, pastor Watson? Fogo Genuíno, o nome do livro. Não tem na loja, tem até aqui atrás. Fogo Genuíno, Diego, para você comprar. Tem um testemunho do livro Fogo Genuíno de um pastor sul-africano que viveu um avivamento na África do Sul. E esse avivamento chegou até os Estados Unidos em notícia. O pastor dos Estados Unidos foi na África do Sul, viu o avivamento e disse, eu vou levar esse pastor cheio de fogo, esse neguinho aqui cheio de fogo lá para minha terra. Comprou a passagem, a igreja bancou, fizeram uma conferência de oração, milagre e avivamento lá na igreja dos Estados Unidos. Tirou o pastor daqui, levou para lá. Quando chegou lá na igreja, começaram, foi bom e tal, só que não foi do mesmo jeito. E o pastor norte-americano lá nos Estados Unidos ficou encabulado. Depois da conferência ele chegou lá para o pastor da África do Sul, sentou ele e disse, pastor, deixa eu abrir meu coração. Foi bom,
Teve um ou outro milagre, mas não foi igual lá não, pastor. Pastor, lá era um negócio assim que a gente, meu Deus do céu, a gente não queria ir embora e tal. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Por que aqui não foi do mesmo jeito? Eu queria que tivesse sido. Aí o pastor da África disse: você quer que eu seja sincero com você? Aí ele disse: por favor, lá, quando termina o culto, a gente chora porque tem que ir para casa. Aqui, quando termina, vocês comemoram, porque vão lanchar, porque vão jantar, porque vão voltar para casa. Lá o culto, eles dão glória a Deus quando tem 12 horas de duração, porque lá eles acham melhor estar na casa do Senhor do que na casa deles. Aqui não. Aqui vocês têm muita concorrência. Aqui é melhor estar em casa, aqui é melhor estar no restaurante. Lá não. E é por isso que Deus é tão presente lá, porque a gente ama mais Jesus do que todas as coisas. A gente aplica isso para a nossa vida e dá um tapa na nossa cara. Porque quando a gente percebe que a gente... Eu volta e meia me faço essas reflexões quando eu estou me achando um crente muito cheio de Deus, sabe? Quando eu estou me achando um crente muito espiritual, porque eu venho quarta, quinta, domingo, porque eu estou lendo a Bíblia todo dia e estou orando meia hora. Olha, meu Deus, eu oro meia hora. Eu leio 4 capítulos da Bíblia e faço uma oração e prego a palavra uma vez. Eu sou cheio. Meu Deus do céu, eu sou o próprio apóstolo Paulo encarnado na terra. Quando eu estou me achando essas coisas todas, aí eu lembro de quê? Que eu ainda não amo Jesus tanto quanto eu precisava amar. E aí é no jejum que a gente alinha isso. Então vamos lá. Mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu irei fazer. Eu irei fazer. É bem simples. A gente pode associar o jejum às nossas atividades domésticas. Quem aqui é dona de casa? Levanta a mão. E donos de casa? Não posso dizer, né? Você lava a louça com vontade ou sem vontade? As irmãs cozinham com vontade ou sem vontade? Tem gente, não tem aquele dia que você diz: rapaz, hoje eu estou com vontade de fazer uma comida gostosa. Tem esse dia? Tem. Mas aquele dia que você chega em casa, depois do culto de quinta-feira, aí o marido olha assim e diz: vamos jantar o quê? Rubens fala para Clenilda: você me ama? Aí Clenilda olha e diz: o que é que você quer? Peça logo, peça. Aí lá vai Clenilda fazer o mingau de Rubens. Ferva a panela, bota lá a aveia, mexe lá com as coisas. Homem nojento, meu Deus do céu. Em pedir mingau uma hora dessa, você fala no coração. Tem dia que eu chego pra Isa e disse: amor, você fez a comida hoje com amor, com carinho, tá tão gostosa. Ela diz: não, fiz com ódio, com raiva, que eu não queria fazer. E fica bom, graças a Deus. Pastor, o que você está querendo dizer isso? Outro exemplo. Quem aqui já se arrependeu de ter começado a fazer a faxina na casa? Metade do caminho você começa. Quando é que começa a faxina? Quando você tira o primeiro móvel do canto. Tirou o móvel do canto, tirou o tapete, afastou o sofá. Quando você vai pegar a vassoura, que vê sofá virado, os móveis, as cadeiras, tudo sem pano, porque você pegou os panos, botou para lavar. Você olha e diz: meu Deus, o que eu fui inventado fazer isso hoje? Só que você tem que terminar, porque você não vai dormir no chiqueiro. Aí você pensa: vou me deitar para descansar um pouquinho. Você lembra: botei o jogo do colchão lá para lavar. Eu vou me deitar só no colchão mesmo, tô nem aí. Mas quando você termina lá 7 horas da noite, você começou 7 da manhã, terminou 7 horas da noite, aquela faxina geral na casa, e você se senta assim, diz: terminei. É bom ou não é? O jejum é mesmo jeito. Tem um pastor canadense que diz: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Os efeitos do jejum não terminam quando você entrega. Não termina. Eu estou jejuando, entreguei. Quer dizer que Deus só vai falar comigo no período que eu estou de jejum? Não.
A melhor parte é quando você entrega, aí você colhe frutos sobrenaturais daquilo que você semeou em jejum. É a melhor parte, fica top. Aí quando você sabe que precisa jejuar de novo? Quando a casa está começando a ficar suja. Você terminou de dar aquela, amanhã, sábado, depois de amanhã, você vai, a maioria das irmãs aqui vão dar aquela geral. É ou não é? É sábado ou domingo que você prepara, bota aquela roupa de guerra, a camisa da eleição, o abadá, coloca lá, a camisa do marido, se veste de pano de saco, diz: vou para a guerra. Domingo você precisa fazer tudo de novo. Segunda você precisa fazer tudo de novo. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar fazer de novo, né? E no jejum, eu terminei de jejuar, meu corpo, meu coração, meu espírito estão corretos diante de Deus. Amém. Quando eu sei que eu preciso voltar, quando o coração estiver começando a entortar para o lado errado, quando o seu corpo estiver começando a achar mais legal ir para a festa do que ir para a igreja, a galera que está gostando mais de ir para o shopping do que ir para o culto, é bom começar a jejuar. Que está gostando de mais ir para o cinema, de assistir série do que ler a Bíblia, de passar tempo no Instagram, na rede social. Quando você começa a jejuar, você vai criar um ranço disso. Quando eu estava nos meus períodos de jejum, quando era um pouquinho mais prolongado, sentava no sofá, eu, Isla e Davi, para a gente assistir alguma coisa. E eu sentava aqui porque eu precisava estar com eles. Mas a vontade do meu coração disse: amor, não quero não, deixa eu ler lá a minha Bíblia. Isla fez isso comigo. Ela pregou, acho que, sei lá, fez um período de oração de jejum, que foi uns 3 dias só na água. E lá pelo 2º, 3º dia ela chegava para mim, ela fazia comida, colocava para mim, colocava para Davi e dizia: amor, deixa eu ir ler minha Bíblia ali. Por que, amor? Não quer ficar mais a gente? Não, eu disse: amor, eu quero, mas eu queria tanto, Jesus está falando tanto comigo ali. Então é quando o seu coração não está mais tão legal diante de Deus, aí você jejua. Quem está entendendo diz amém. Então você jejua para despertar uma fome. Se não tem fome, jejua. Entendeu? Se eu não estou com vontade, é aí que eu preciso fazer. Quando vocês não tiverem com vontade de vir para cá, veio quinta amarrado, domingo tem 2 cultos, todo domingo tem 2 cultos agora. Estou começando a servir, estou começando a ficar chateado, estou começando a ficar bravo, jejua. Aí seu coração volta para o canto e você realinha a visão. No texto que a gente leu de Daniel, qual é o fruto do jejum que Daniel recebeu? No Daniel 9, se a galera da projeção puder colocar aqui, verso de número 21 diz assim: enquanto eu assim orava, Daniel 9, 21. Enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo dizendo: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. O fruto do jejum é esse daqui. Você vai ver que depois ele fala: entenda e preste atenção na visão. Às vezes a gente está igual um porquinho, olhando aqui para baixo. Quando a Bíblia fala que o Senhor não dá pérolas aos porcos, é um alerta para a gente. Porco é um bicho que não olha para o céu. Fisiologicamente, biologicamente, a anatomia do corpo não permite que ele faça isso aqui. Você nunca vai ver um porco olhando para o céu. Ele não consegue, é impossível. O pescoço dele não tem ergonomia suficiente para levantar. E aí Jesus compara as pessoas que só pensam nas coisas daqui. O que é coisa daqui? Vestir, comer, beber. São as coisas daqui dessa terra. Tudo que é daqui dessa terra pertence a esse lugar. Carro, casa, comida, bebida, festa. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser franciscano? Que eu tenho... Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que se você só olha para essas coisas, é aquela parada da pérola aos porcos. E aí a gente toma por jejum. O jejum, ele dá visão. No jejum, você começa a fazer isso aqui, ó. Tá olhando só para aqui, para a terra. Comida, bebida, conta,
dor de cabeça, problema, aflição, trabalho, despesa, gasto, começa a jejuar. Você vai olhar para suas contas, para os seus boletos e vai começar a rir. É a primeira vez que você vai olhar para um boleto de 10 mil reais, vai olhar para ele e vai começar a rir. Porque você tem um dinheiro? Não, você não tem nada, mas você vai olhar e vai dar uma gargalhada e dizer, eu não tenho dinheiro não. Tá rindo por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E o que é que vai acontecer? Deus vai prover. Se ele mandar, eu pago. Se ele não mandar, o banco se vire. Vai fazer o quê? Eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu não vou passar um cheque sem fundo, eu não vou passar a perna em ninguém, não vou dar calote, não vou assaltar banco, não vou arrombar carro forte. Então, eu não tenho como, se Deus mandar eu pago. E pronto. Você começa a olhar para cima. É no jejum que você consegue buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então o jejum ele tem muitos benefícios, mas o propósito principal é agradar a Deus. Quando a gente entende isso, a gente consegue fluir bastante. Falando a respeito disso para a galera que está querendo emagrecer através de jejum. Funciona, mas o coração é para buscar Deus. Eu quando fiz o período de jejum de 5 dias, eu emagreci 10 quilos. Você não lembra se foi 10 ou foi 12 quilos? Mas foi isso. Mas como os primeiros dias de jejum é só retenção de líquido, no segundo dia você já recupera. Então não se iluda muito não. A maioria dos quilos que você perde é retenção de líquido. Começou a beber água, na primeira Coca-Cola zero que você tomar, você recupera todinho. Recupera tudo. Então, a partir de um jejum prolongado, que você vai começando a eliminar a gordura, eu garanto para você, quer emagrecer? Procura um nutricionista, procura um profissional de educação física. É muito melhor. Aí o jejum você deixa só para fazer quando vier para quinta-feira, para o domingo. Aí você vai ver que vai dar bom. Amém, gente? Amém, gente? Vamos lá. Dito isso, propósito principal é agradar a Deus. Segundo, esse é o propósito principal. A gente tem propósitos principais e tem propósitos secundários. O primeiro propósito secundário do jejum é a consagração. Consagrar é o primeiro propósito secundário. Eu vou só falar por alto os propósitos secundários e aí a gente vai abordando um por um, para quem quiser anotar, não ficar perdido. Propósitos secundários: consagração. Segundo, arrependimento de pecado. Terceiro, batalhas que estão nos afligindo. Quarto, proteção divina. Quinto, enfermidade. Sexto, intercessão. Sétimo, situações de batalhas espirituais. E oitavo, direcionamento para ministério e vontade de Deus. São propósitos secundários. Eu vou começar a abordar um deles por vez. Consagração. Consagrar significa dedicar. Consagração significa separar. Exemplo: existem som que é consagrado a Deus. Você nunca vai ver esse som aqui tocando uma festa do mundo. Nunca. Nunca. Consagrado a Deus, usado só para aquilo. Muitas vezes nós estamos tão bitolados em consagrar objetos que esquecemos de consagrar a nossa vida. Tem um crente que leva mais a sério a consagração de um objeto do que a consagração da vida dele. De que adianta, pergunto eu consagrar esse púlpito aqui, esse daqui é um púlpito. Vá lá no palanque agora. Daqui para semana que vem, mês que vem, você vai ver uma arruma de púlpito. Por quê? Porque vai ter que começar as eleições. Prefeito, vereador, vai ter púlpito lá, vai ter palanque, vai ter púlpito, para eles subirem e falarem. Mas aqui não. Por quê? Porque aqui é dedicado ao Senhor. Desde que a gente fundou a Igreja Pão da Vida, exigência de Deus para nós. Se outras igrejas fazem, Deus não exige delas. Mas aqui o Senhor exige da Pão da Vida. O púlpito da igreja é consagrado a mim. Quando o púlpito é consagrado, se torna altar. Então você não vai ver um irmão político subindo aqui para dar a palavra. E vai. Se o irmão for crente na pessoa de Jesus, estiver fora do período eleitoral, ele pode subir aqui e pregar, cantar normalmente. Pode ser vereador, prefeito, deputado, senador,
fora do período de eleição é crente, está com a vida no altar, é irmão na fé. Meio que no período de eleição ele recebe uma disciplina forçada, mesmo não tendo pecado, porque vai dar a sugestão de outra coisa, só por causa disso. Quando a gente fala de consagração, é uma vida dedicada. Existem vários tipos de consagração e dedicação na Bíblia Sagrada. Um exemplo deles é o nazireado. Você lembra da história dos nazireus? A gente na história da Bíblia tem Samuel, Sansão e João Batista. São os 3 exemplos na Bíblia Sagrada que eram nazireus. Eles não cortavam o cabelo, não cortavam a barba por completo, faziam somente aparar as pontas. Não era que a barba ia até o chão, não. Eles não raspavam a cabeça, não raspavam a barba, era somente aparando as pontas, e não bebiam nada que derivasse da uva, não bebiam vinho. Eram os nazireus. João Batista era nazireu e vivia em jejum parcial. Qual era o alimento de João Batista? Quem consegue lembrar? Boa, gafanhoto e mel silvestre. Era um jejum parcial. Você nunca ia ver João Batista comendo um peixe com Jesus. Não ia. Mas Jesus comeu peixe com os discípulos. Você não ia ver João Batista comendo uma picanha, Max? Rapaz. A vida dele era pautada por um jejum parcial, para ele se separado para Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos nos separando, exclusivo, dedicado ao Senhor. Eu não falo somente dessa consagração e dessa separação, de deixar de lado o pecado, porque consagração e santidade podem parecer a mesma coisa. Quando eu falo de consagração no jejum, eu falo do alimento que você se abstém. Quando eu falo de vida de santidade, eu falo do pecado que você se abstém. Lembra do exemplo da irmã que disse que ia jejuar de fofoca? Lembra? Que eu dei nas semanas passadas. A irmã disse: não, pastor, eu vou jejuar, mas falar fofoca, ou parar. Eu tenho uns testemunhos meio cabulosos de jejum. Tem uns que falam que vai parar de fofocar, outros que vai falar que vai parar de mentir. A gente escuta de tudo nessa vida com Deus. Enfim, mas vamos lá. Quando eu falo disso, de consagração, eu estou deixando de lado até as coisas lícitas. Comida, meu irmão, é uma bênção. Mas na consagração, por exemplo, eu jejuo para me consagrar. Tem vezes que eu jejuo, eu agrado a Deus, mas o propósito secundário é a consagração. Separar o Senhor, buscar a Deus. Então é quando eu deixo de lado até mesmo as coisas lícitas. Lícitas é o quê? Que eu posso fazer para ter um período de separação para Deus. A respeito de consagração, na Bíblia dá base até para os casais deixarem de lado a relação sexual, mas por um pouco tempo, para se dedicar à oração. Por pouco tempo, para que o inimigo não tente vocês pela incontinência. Mas fala desse período de consagração também. No casamento é uma bênção, deve fazer. Esse dia um irmão mandou mensagem para mim. Engraçado, rapaz. Mandou mensagem para mim. Um irmão, rapaz. Ô aflição. Rapaz, tem gente daqui que sofre, viu? Vocês nem sabem. Por isso que orem pelos seus irmãos, mesmo sem saber a luta dele. O irmão mandou mensagem para mim, falou: pastor, a mulher daqui de casa inventou de fazer um jejum de 21 dias. Falou que 21 dias eu nem olhe para ela, pastor. Pastor, ore por mim, pastor. Isso, salvo me engano, era o dia 7º ou era o 8º, sei lá. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Eu não posso nem dar um cheiro no pescoço da minha mulher, dizer: não encosta em mim que eu estou de jejum. Eu falei: égua, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Aí lá vai eu dar a palavra: irmã, é separação, mas isso aí separa por pouquinho tempo. Jejue disso daí 2 dias, no terceiro você já vá. E lá vai. Mas a ideia é essa, gente. É abrir mão de algumas coisas para estar com Deus. Segundo, para a gente correr, arrependimento de pecado. O melhor lugar para quem peca é a prática do jejum. É a prática do jejum. É o lugar onde eu choro pelo meu pecado. Choro de arrependimento, assim. É a prática do jejum. Porque ele tanto vai fazer com que ele dá início ao processo de comunhão. Quer ver? 1 Samuel, capítulo número 7. Existem muitos textos sobre isso, mas esse é um deles.
Eu poderia também citar o de 2 Samuel, quando Davi peca com Batseba. Mas vamos lá para 1 Samuel 7:6. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 7, verso de número 5. Vamos do 5. 1 Samuel 7:5 diz assim: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram diante do Senhor e jejuaram aquele dia, e ali disseram o quê? Pecamos contra o Senhor. Esse é um exemplo de jejum para arrependimento de pecados. Outro exemplo, pastor Gabriel, quando Davi teve o seu pecado revelado pelo profeta Natã, segundo o livro de Samuel, Davi é confrontado pelo profeta Natã, porque teve o caso de adultério com Batseba e matou o soldado Urias. Quando ele é confrontado, ele apregou um jejum de 7 dias, intercedendo pela vida da criança que estava adoentada. Ele estava lá clamando e pedindo a Deus e confessando o pecado. Durante esse período, ele escreveu o Salmo 51. O Salmo de número 51, eu acho que vocês conhecem, que é o que Davi diz: Senhor, não afaste de mim a tua presença, e não retiras de mim o teu espírito. Foi um jejum para arrependimento de pecados. A respeito disso, eu tenho um testemunho sobre isso, que é muito forte. Eu venci uma prática de um pecado que eu lutava desde a minha adolescência, através de um jejum de arrependimento. Desde a minha adolescência, eu lutava contra o pecado da pornografia. Volta e meia eu caía. Volta e meia eu caía. E quando eu caía, eu ficava profundamente amargurado, porque eu sabia que era errado. Eu sabia que aquilo acabava comigo. Aquilo me deixava, tirava eu da mão de Deus e colocava na mão de Satanás. E eu não conseguia vencer de jeito nenhum, não. Até que um dia eu falei: Senhor, eu estou cansado de orar para pedir perdão. Eu cheguei, gente, logo após eu ter cometido o pecado, entrei dentro do banheiro, liguei lá o chuveiro, comecei a chorar enquanto estava tomando banho. Eu falei: Jesus, me perdoa mais uma vez, meu Pai. Comecei a chorar. E eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu coração e disse: eu não quero mais desculpas, eu quero obediência. Aí, meu irmão, porque volta e meia eu pecava e caía na mesma coisa, e eu sempre pedia desculpa. Só que aí o Senhor falou e disse: eu não quero mais desculpa, eu quero obediência. Essa galerinha que peca e fica pedindo perdão, peca e fica pedindo perdão, peca e fica pedindo perdão, lembre que a linguagem do amor de Deus é obediência. Ele perdoa, mas depois você tem que fazer o que é correto. E aí eu não conseguia vencer sozinho. Como que eu consegui vencer? Jejuando. Eu jejuo. E não jejuei só aquela vez por arrependimento de pecado. Jejuo hoje para a consagração. O arrependimento de pecado, eu fiz um jejum. Não lembro se na época, salvo me engano, não sei se foi 3 dias ou foi 2 dias. Comecei a jejuar só para chorar por esse pecado. Quando eu terminei o período de oração, eu disse: Jesus, não quero mais cair nisso. E para a glória de Deus, eu nunca mais caí nesse pecado, meu irmão. Como o pastor Gabriel? Por causa daqueles 3 dias também, mas por causa que toda semana eu estou jejuando. Começa com um processo de restauração. O jejum, ele dá um pontapé inicial no processo de restauração. É um desejo do seu coração de voltar à comunhão com Deus e iniciar a restauração. Aí depois, continue jejuando, continue buscando para não cair. Você pode jejuar porque caiu, mas depois, jejue para não cair de novo. Quem está entendendo diz amém? Falamos sobre arrependimento de pecado, que esse momento que a gente chora amargamente e pede a Deus que nos restaure a comunhão. Depois recomendo você ler o Salmo 51. Agora vamos falar de batalhas que estão nos afligindo. Existem certos níveis de batalha que a gente tem que usar uma ferramenta mais poderosa. Existem certos níveis de batalha que precisa de um negócio mais pancada. Batalhas que estão nos afligindo. Abra sua Bíblia, por favor, no 2º livro de Crônicas. Você não está em 1 Samuel?
você vai passar, aí vai ter 2 Samuel, aí depois vai ter 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, aí você vai lá para 2 Crônicas. É só passar um pouquinho as folhas. Capítulo número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo número 20. Verso de número 1. Todo mundo achou? Esse aqui é de batalhas que nos afligem. Propósito secundário. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Primeira coisa, buscar o Senhor, propósito principal. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Pula lá, rapidinho para a gente ganhar tempo. Verso número 10. Pula para o verso 10. E agora eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os moradores do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós, ó o segredo, esse é o segredo do crente que ora e jejua quando está enfrentando batalhas terríveis. Esse é o segredo. Qual, pastor Gabriel? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, pega na mão dele e fala: mas os nossos olhos estão colocados no Senhor nosso Deus. Josafá orou e disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando eu estou enfrentando níveis de batalha que vão além das minhas forças para resolver, é jejum, irmão. É jejum. Quando a batalha você resolve, quando é problema tranquilo, aqueles problemas que todo mês tem problema que tem todo mês, você sabe. Aqueles que a gente já está acostumado, que a gente tira de letra, né? Achando graça. Mas quando é problema que vai além da nossa capacidade, aí não, aí o crente vai orar e vai jejuar e buscar Papai do céu. Aleluia. Aí o que é que aconteceu? Rapaz, dá para a gente pregar um culto doutrina só sobre esse texto. Verso 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13 diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Nesse dia nem mulher, nem menino, nem bebê comeu. Então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o levita Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa peleja não é de vocês, mas é de Deus.
Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, você não precisará lutar. Pega na mão desse crente que está do seu lado. Pai, estou sentindo graça de Deus aqui. Pega na mão desse crente que está do seu lado e fala assim: neste encontro, nesta peleja, você não vai precisar lutar. Fala para ele: você não vai precisar lutar. No verso 17 diz: tome posição, fique parado e veja o livramento que o Senhor Deus dará a Judá e a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. É muito massa, meu irmão. Aí fica doido. Meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, não tem como a pessoa não ler um negócio desse aqui e dar um pulo da cadeira não, meu irmão. Nessa peleja não tereis que pelejar. É um hino antigo, acho que é da Raquel Silva, pastora Silvana. Esse aí na época, Adriano, você não era nem convertido ainda. Da Raquel Silva. Aquele: a peleja não é tua, não. A peleja não é tua, não. A peleja não é tua, não. Deixa Deus lutar. Você não conhece essa não, Adriano? Vou mandar depois para você. Isso aí é da época que eu e a pastora Silvana estava evangelizando o Lampião, quando ele entrou. Aleluia. Você já conhece o desfecho da história, né? Você já conhece como é que termina, né? Quando foi de manhã, quando foi no outro dia, aconteceu o seguinte: o Senhor pegou, depois de ter dado a palavra, e disse o seguinte: você vai pegar os levitas, vai colocar na frente. Você não vai pegar a galera da espada, você vai botar os levitas e vai botar lá na frente. Só canta. Depois do jejum, o crente só canta, meu irmão. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Eu acredito firmemente que em qualquer batalha que a gente está passando, dificuldades que vão além das nossas forças, a gente pode usar o jejum como ferramenta. A gente pode e vai usar o jejum como ferramenta. Quando a gente jejua, a gente está dizendo para Deus: eu não tenho. Isso é simples. Seja para a consagração, seja para arrependimento de pecado, ou para a batalha que está nos afligindo. Quando eu jejuo, eu estou falando: eu não tenho. Você está orando e dizendo: Senhor, eu não tenho resposta. Eu não tenho outro. Quando você está orando, buscando a Deus em jejum, você está dizendo: eu não tenho outro amor além de Ti. Senhor, eu tenho um pão aqui que a padaria faz, mas hoje eu quero aquele que é o pão da vida, Jesus. Eu quero aquela palavra que sai da tua boca, quando você jejua por arrependimento de pecado, você está dizendo: eu não tenho perdão. O que eu fiz não tem perdão. Eu não posso me perdoar, eu não posso me justificar. Só um parêntese sobre isso. As suas explicações explicam o seu pecado, mas não justificam. As suas justificativas explicam o seu pecado, mas não justificam. Como assim? Eu pequei, aí chego para Deus: Senhor, eu pequei. Mas eu pequei foi porque o irmão carequinha não quis pagar um açaí para mim depois do culto. Aí eu fiquei com raiva e pequei. Disse para ele: paga meu açaí, seu crente. Ah, Jesus, eu pequei porque me trataram mal. Ah, Jesus, eu pequei porque a minha esposa me fez raiva. Aí eu saí brigando com todo mundo. Ah, Jesus, eu adulterei porque em casa minha mulher brigou comigo. A gente chama isso na galera do Celebrando a Recuperação, né, Hermes? De compensação. É quando você tem o seu pecado, tem a sua falha, e você compensa ele e você justifica, dizendo assim: não, eu usei droga, eu bebia, eu fui para o vício porque aconteceu isso. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente diz: Senhor, eu pequei porque aconteceu isso, isso e isso. Só que as nossas justificativas explicam, mas não justificam. Então quando você está jejuando por arrependimento de pecado,
Você está declarando: eu não tenho perdão, eu não tenho desculpa, mas eu sei que mesmo assim o Senhor pode me perdoar e perdoar a minha vida. Rapaz, há uns anos atrás, eu estava conversando com uma mulher que tinha adulterado e traído o marido dela. E depois de já ter ministrado perdão, já ter tido um encontro genuíno com Jesus e ter mudado de vida, ela ainda dizia: eu não tenho perdão, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Eu não tenho perdão. Não tem perdão pelo que eu fiz, pastor Gabriel. E eu disse para ela: realmente não tem. Para nós homens não havia perdão em nós mesmos. É por isso que desceu lá do céu, do trono, encarnou, viveu entre nós, ensinou que a bondade e a revelação de Deus são reais, pregou o arrependimento, curou os enfermos, multiplicou pão e peixe, andou sobre as águas, mas foi traído, foi à cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, justamente porque nem eu nem você tínhamos perdão. Quando você jejua por arrependimento de pecado, você está dizendo: eu não tenho perdão, mas eu sei que o Senhor tem perdão para me dar. Davi jejuou e disse: Senhor, eu sei. Paulo jejuou pelo seu pecado porque ele viu que ele estava perseguindo a igreja. E Paulo, quando escreve a Romanos capítulo número 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olhou para o maior vilão da vida dele. Onde é que ele viu? No espelho. Ele bateu um olho no espelho e viu o maior vilão da vida dele. Eu achei que era o diabo, mas não, é eu, o maior vilão da minha história. E aí Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele continua no capítulo 7 dizendo: mas eu dou graças a Jesus Cristo, que me livrou do corpo dessa morte. Aí ele entra no capítulo número 8, finalzinho do capítulo 7 ele diz isso. Aí ele entra no capítulo 8, ele fala o versículo mais top da Bíblia Sagrada: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, cuja lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele finaliza o capítulo 8 dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a altura, será a profundidade, será a largura, será a grandeza? Ele fala: nem hostes, nem potestades, nem principado, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente fala de batalha, você está dizendo: eu não tenho força. Quando eu não tenho força, aí eu vou jejuar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que da fraqueza aqueles homens tiraram força. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Talvez hoje ela tenha vindo para o culto de doutrina bem fraquinho. Ela veio hoje com as pernas bambas dizendo: Jesus, me dá uma resposta. Fala comigo, papai do céu. Aí você vem no culto e você descobre o seguinte: quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Josafá descobriu isso antes de Paulo. Josafá olhou e disse: eu tenho aqui 40 mil soldados, 100 mil soldados, que era o contingente aproximado de Judá, contra 1 milhão de guerreiros que vinham do Monte Seir. Ele disse: meu Deus, para cada um que eu tenho, o inimigo tem 10. Eu não tenho força, eu sou fraco. Aí lá do céu Deus falou a mesma coisa que falou para Paulo: Josafá, quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Nessa peleja não terá que pelejar. Coisa mais massa é quando Deus faz assim: veja, vai ter momento, eu vou estar profetizando em nome de Jesus, vai ter momento que você vai ficar paradinho assim, papai do céu vai olhar para você e vai dizer assim: meu filho, veja. Não, você não precisa pegar na mão, você não precisa bater, você não precisa gritar, você não precisa repreender. Fica aí no seu cantinho, só orando e jejuando, e veja o que eu vou fazer. Eu falei essa semana, não sei se foi semana passada no Bom Dia Jesus: um crente de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Um crente de joelho é mais forte que 1000 demônios de pé. Você está lá no seu quarto, de joelho, orando, buscando a Deus, meu irmão.
Satanás vai bater em retirada, rapaz. Um crente de joelho é mais forte que 1000 demônios de pé. Vamos orar. Eu não tenho força, eu não tenho nada, e é por isso que eu jejuo, porque eu sei quem tem para me dar, quer me dar. Aleluia. Feche seus olhos, ore comigo. Aleluia. Grande é o Senhor e muito grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche seus olhos e diga: grande, grande é o Senhor. Diga: grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos, diga, meu irmão. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre nossas terras e céu. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos pela grandeza do teu nome. Estamos aqui, Senhor, como João Batista, e dizendo: é necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua. Pai, eu oro, meu Deus, para que teu Espírito Santo consolide cada palavra.
Te adoramos. Lá mesmo. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Canta, meu irmão, canta, igreja. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Leva em paz meus irmãos para a casa deles. Leva, Senhor, o teu povo e nos dá uma fome e uma sede pela tua presença. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, e inquirir na beleza do teu templo e admirar a tua santidade. Pai, obrigado por esse culto. Abençoa teus servos. Faz, Senhor Jesus, o teu agir na vida de cada um deles. Pai, eu não sei quais são as causas que eles trouxeram, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. E que eles descubram, Senhor, no jejum, uma ferramenta de andar no sobrenatural. Pai, os abençoa. Eu oro, meu Deus, para que nenhum dos irmãos fique chateado porque passou um pouquinho do horário. Se tiver ficado, Senhor, qualquer sentimento de chateação, quebra agora, Jesus. Quebra agora. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poxa, meu irmão, que coisa boa, hein? Que palavra poderosa. É muito bom quando a gente lê a Bíblia, escuta a mensagem e tem nosso coração edificado. Então, se você foi edificado por essa mensagem que você acabou de assistir, compartilhe com 10 pessoas. E se inscreva aqui nesse canal. Comenta aqui embaixo a maneira que Deus falou com você. E Deus te abençoe, meu querido. Ficamos muito felizes. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva. Tchau, tchau. Até o próximo.